Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao projeto Produção de Conteúdo Digital de Bioquímica e Biofísica da UFES. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a diversidade proteica, a relação entre a estrutura e função. Eu sou a professora Juliana, colaboradora do projeto. Se você está assistindo esse vídeo agora, lembre-se de assistir primeiro o vídeo sobre estrutura de proteínas. Porque lá nesse vídeo a gente viu que uma sequência de aminoácidos, ela é determinante para a estrutura tridimensional de uma proteína. E a proteína, ela depende dessa estrutura tridimensional para desempenhar a sua função. E a gente fez uma analogia com, uma lagartinha ou uma centopeia que ela sofre essa metamorfose para virar uma borboleta plenamente funcional, capaz de voar. Pois bem, será que todas as borboletas elas são iguais? Já dizia Vinícius de Moraes: brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! Pois é, pessoal, as borboletas não são iguais e as proteínas também não são iguais. E essa diferença se dá porque cada proteína tem uma sequência única de aminoácidos que vai gerar uma sequência uma estrutura tridimensional única e responsável, portanto, por sua função única. E aqui nesse vídeo a gente vai ver alguns exemplos de proteínas e as suas funções, para vocês verem como que as proteínas têm essa diversidade funcional tão ampla e são tão importantes para as nossas células. Pois bem, olha, aqui nós temos a hemoglobina, que é uma proteína que tem a função de transporte de gases. Ela está presente lá nas hemácias e ela consegue se ligar em cada uma das suas 4 cadeias ao oxigênio que a gente inspira, leva esse oxigênio para todos os tecidos e depois traz de volta o CO2 para a gente expirar. Então, as trocas gasosas que ocorrem lá nos alvéolos pulmonares, esses gases que estão sendo trocados, eles são transportados pela hemoglobina. Uma outra proteína que tem função de transporte, mas aqui função de transporte de solutos através da membrana, é essa proteína chamada maltoporina, assim como várias outras. Então, proteínas que estão inseridas nas membranas biológicas, elas auxiliam na passagem de solutos que naturalmente não conseguem passar através dessas membranas. Outro exemplo, os anticorpos tão famosos, a gente ouve falar tanto de anticorpos, eles são proteínas que têm uma função de reconhecer especificamente antígenos de algo que é estranho ao nosso organismo, como um vírus, uma bactéria ou algum protozoário ou outro ser estranho ao nosso sistema de defesa. As proteínas e a quitina e miosina, elas são responsáveis, junto com algumas outras, pela contração muscular. Então, quando a gente faz um movimento e o nosso músculo se contrai e relaxa, isso ocorre devido ao deslizamento dessas proteínas que diminuem o tamanho dessa fibra muscular. Um outro exemplo muito importante são as proteínas que têm função de catálise e as enzimas. Por exemplo, aqui a gente está mostrando uma enzima que está catalisando uma reação em que a glicose recebe um grupo fosfato do ATP para ser convertida em glicose 6-fosfato. As enzimas, elas desempenham essa função enzimática e isso é altamente dependente da sua estrutura. Como a gente está vendo aqui, essa enzima é como se ela estivesse abraçando esses substratos e a gente chama isso de ajuste induzido. Um outro exemplo são proteínas que têm função de reconhecimento. Por exemplo, um vírus ele pode ter uma proteína que reconhece a porção carboidrato de uma outra proteína que está na membrana da célula-alvo. Existem proteínas também com função estrutural. Por exemplo, o nosso cabelo ele é composto, dentre outras coisas, pela proteína chamada queratina. A matriz extracelular, ela tem também, entre outros componentes, a proteína chamada colágeno. Ambas são proteínas com função estrutural. E, por fim, um outro último exemplo, a gente tem proteínas com função de sinalização. Por exemplo, o receptor da insulina, ao receber a insulina, entrar em contato com a insulina, ele passa um sinal para dentro da célula que permite que a glicose seja captada por essa célula. Então, como a gente viu, diferentes
estruturas primárias vão dar origem a diferentes estruturas tridimensionais, ou seja, quanto maior a diversidade estrutural, maior a diversidade funcional. É isso, pessoal.